Você sabia qual é a principal arma do diabo? Você sabia qual é a matéria-prima de Satanás? É o pecado. O pecado é a principal causa de separação entre Deus e o homem. O motivo pelo qual Deus não ouve as suas orações é o pecado. O motivo pelo qual Deus não atende o teu clamor, o teu choro, é o pecado. Mas nós não precisamos viver do pecado. Isto não quer dizer que nós vamos parar de pecar, ou que nunca vamos pecar, ou até que vamos ser perfeitos. Isto quer dizer que vamos parar de pecar intencionalmente, de forma consciente. E que quando pecarmos, possamos nos arrepender imediatamente, pedindo perdão ao Criador e ao nosso próximo, se for o caso. O que vemos hoje em dia na nossa sociedade são crianças, jovens e até velhos que vivem e convivem com o pecado e fazem isso de forma regular e normal. Vemos crianças desobedientes aos pais, adolescentes e jovens viciados em sexo, viciados em álcool, a birra, viciados em pornografia, viciados em videojogos, videogames, viciados em redes sociais como o Facebook, o WhatsApp e outros, mais preocupados com a ilusão e se esquecendo de Deus. Resumindo, nós temos uma sociedade viciada em pecado. Uma sociedade que se esqueceu de Deus. E o lugar para aqueles que se esquecem de Deus é o inferno. Leia Salmos 9:17. Devemos antes saber que o pecado tem um preço, um salário, e o salário do pecado é a morte. Mas não é a morte de qualquer um, não. Somente a morte de um ser perfeito pode pagar o pecado. Por isso é que Deus enviou o seu Filho amado, Cristo Jesus, para morrer na cruz do Calvário. O único homem que foi justo, o único homem que foi perfeito, teve que morrer por você, teve que morrer por mim e por todos os pecadores, para que possamos, ou que pudéssemos escapar do pecado e da morte eterna. Leia Romanos 5:19 e Romanos 6:23. E a minha pergunta para você que ouve essa pregação é a seguinte: o que você tem feito para escapar do pecado? O que você tem feito para agradecer o grande sacrifício que Jesus Cristo fez por ti na cruz? Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Meus irmãos, ouvimos muito bem o que disse o pregador David. E eu te convido a abrirmos em Salmos 7, versículo 14. Diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus: se o homem não se converter, Deus afiará sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. Esta é uma palavra digna de toda aceitação, pois é Deus a falar por intermédio do seu servo Davi. Davi, todo ele inspirado por Deus, diz que se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Davi compreendeu que o homem é de natureza pecaminosa e provou da alegria que há na salvação em Jesus Cristo. E ele, com este texto, te convida a viver uma vida de novidade em Jesus. Isso não depende de Deus ou de uma outra pessoa, mas sim de você, porque os pecados são teus.
E estes teus pecados é que têm servido de barreiras entre você e o teu Deus. Olha o que diz Isaías no capítulo 59, no versículo 1 a 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Olha o verso 2, meu irmão, minha irmã. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Decida, meu irmão, se queres continuar a orar, mesmo não havendo a resposta de Deus. Saiba de outra coisa, meu irmão, minha irmã. Olha o que diz Isaías, capítulo 1, versículo 15 a 20. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. É Deus a falar por intermédio do profeta Isaías. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei a justiça ao órfão, tratai das causas das viúvas. Você só poderá praticar a justiça se estiveres conectado com a fonte da justiça, e que é o Todo-Poderoso. Olha o que diz o versículo 18, meu irmão. Vinde, então e ergue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão como a branca lã. Glória a Deus. Olha o que diz o verso 20, meu irmão. É mais forte, meu querido. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Faça remissão com o verso 12 de Salmos 7, meu irmão. Diz que se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Meu irmão, decida já. É a boca de Deus a falar. É a boca de Deus a falar, meu irmão. E não estou a falar para criança. Por isso não vou aqui explicar o que é a boca de Deus na terra. Meu irmão, saiba já, se continuares nessa tua vida de pecado, mentira, falsidade, bebedices, idolatria, feitiçaria, prostituição, fornicação, adultério, imoralidade sexual e tantos outros pecados que não mencionei. Se você é dominado por um desses pecados, logo você é escravo de tal, meu irmão. E não és escravo de Deus, não és servo de Deus, porque você não é guiado pelo Espírito de Deus, mas sim és guiado pela carne. E todos que são guiados pela carne, o seu fim é no lago de fogo, meu irmão. Meu irmão, minha irmã, reflita. O pregador David já mencionou aqui o que disse Jesus Cristo. O que dele disse que Jesus morreu para que na sua morte nós pecadores achássemos vida. Meu irmão, eu te convido neste dia, não olhe para trás, não olhe para trás. Meu irmão, quero terminar com o texto que está em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Eu serei com ele e ele comigo. Amém. Amados, pregou para vocês o pregador David Júnior e o evangelista Luciano Alemão. Esperamos que Deus, em sua infinita misericórdia, abençoe você e a sua família, hoje e sempre. Amém!